Olá, muito boa tarde a todos. Olá, Boa Joana. tarde. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um Ex de Sofia. Hoje trazemos uma convidada que é um gosto tê-la cá de novo e quem sabe muitas mais vezes virão. Olá, Carmen, tudo bem? Boa tarde. Então, a Carmen já esteve uma vez connosco. Para aqueles que não puderam acompanhar, podem ver no nosso YouTube uma entrevista muito interessante sobre florais de debate. Mas hoje vamos falar sobre um tema que não tem nada a ver. Vamos falar um pouco sobre aquilo que é o feminino e sobre um livro que é uma edição da Nova Acrópole, é um livro escrito, editado, revisto, produzido, tudo pela Nova Acrópole, simplesmente apoiado naquilo que é a nossa história sobre mulheres. E trouxemos a Carmen por ter sido, lá está, muito Aquí está o obrigada, livro. exatamente. Trouxemos a Carmen porque foi a grande impulsionadora desta ideia e se calhar começamos por aí, Carmen. Como é que surgiu a ideia deste livro? Bom, a ideia do livro, na realidade, foi un desafío, mas antes de ser un desafío, foi a escrita dun artigo. O sea, aí temos que ir bastantes anos para atrás, así como 10 anos, máis ou menos, en que eu andaba moito entusiasmada, moito interesada con a idea de saber máis coisas das vestais de Roma. E na altura non había moita literatura e menos aínda en portugués ou en español. Entón, pronto, para mí as vestais sempre eran como figuras cuasi míticas, envolvidas no misterio, así como un nevoeiro en que, pronto, se falaba das vestais, quen eran as vestais. E aquí que nunha viaxe a Mérida, imagino que toda a xente, pois Mérida, cidade española que está moito perto da fronteira e que foi capital da Lusitania romana, encontré un libro pequenino que era unha tesis de unha persoa que tiña, pronto, feito a tesis do seu mestrado sobre as vestais. Entón, eu comprei o libro, fiquei toda entusiasmada e o libro, pois, aprofundaba moito, estaba moito ben, daba moita información, mas era moito académico, moito, pois, como unha tesis, non é? Entón, eu li o libro todo e resolví escribir un artigo que depois pasou a ser unha monografía porque foi bastante extensa e di unha conferencia, lembrome, nas instalações da Nova Acrópole de Lisboa, chega a dar unha conferencia. E desa monografía surgiu un opúsculo. E ese opúsculo, que era unha coisa moito pequenina, de 15 páginas, unha coisa así, pois esteve pelas escolas e pronto, a xente que gostaba compraba e a esquecido o tema, non? E há pouco tempo, a coisa de un ano e medio, máis ou menos así, a Severina González, da Nova Acrópole de Oeiras Cascais, nun jantar que estábamos, ela dice: Carmen, o teu opúsculo das vestais xa acabou, era bon voltar a editar. Pois sí, era bon, e pronto. Mas aí estaba o director nacional da Nova Acrópole a ouvir e ele foi quen lanzou o desafío. Pois era bon, e já na altura tiña pasado pouco tempo en que ele fez unha presentación no Día Mundial da Paz, tamén na Nova Acrópole de Oeiras Cascais. Entón, pois, oia, eu non sei moito ben como, mas a noite acabou con un desafío que era facer unha viaxe pela historia para encontrar irmandades, asociações, fraternidades femininas que ou estivesen ao servizo da paz ou que con as súas ações contribuísen de alguma forma para a paz na sociedade. E así surgiu, ele lanzou ese desafío, nos ajudou moito con a escolla de algúns dos temas e eu tamén lancei ese desafío e as corallosas que quixeran se adheriran a este proxecto e de aí surgiu o libro. E a verdade é que ten sido unha viaxe, eu penso que para todas as que temos escrito algunha parte deste libro, ten sido unha oportunidade de encontrar
pues grupos de mulleres que vivían o feminino de unha forma especial. E aí, pues, temos confrarías na antiga Roma, no antigo Egipto, mulleres celtas, tamén germánicas, na Mesopotamia, no Japón, en fin, nas civilizações aztecas e incas, nos povos africanos tamén, temos tentado encontrar pues un exemplo nas diferentes civilizações. Assim surgiu o livro. Bom, para já deixem-me dar-vos os parabéns a ambas, em nome de toda a equipa que escreveu, porque vocês não pensem que a Sara está aqui imaculada, não é culpada por este livro, porque é uma das autoras. E portanto quero-vos, em nome de toda a equipa que escreveu e que editou o livro, tornou possível, não é? Uma ideia, porque o livro está extraordinário. Eu ainda não tive, estava a partilhar convosco antes de entrarmos, que ainda não tive a possibilidade de ler o livro, só comecei a desfolhar da Arrelas, por acaso comecei logo aqui É o pela primeiro. Arrelas, mas achei piada ao tema e realmente as imagens, por exemplo, escolhidas, têm imagens, o livro tem imagens e são extraordinárias, mulheres com uma força, com uma energia que emana mesmo na imagem que está, e portanto desde já quero-vos dar os parabéns porque está mesmo extraordinário. E se calhar falávamos um bocadinho desta questão do título, não é? A Carmen já explicou um bocadinho como é que o título apareceu, mas o título, pelo menos para mim, é muito simbólico, não é? Sacerdotisas para a paz. O que é que nos pode dizer realmente, seja individualmente, de sacerdotisas e da paz, mas até mesmo no seu conjunto, não é? Estas mulheres trabalharam para a paz, como a Carmen estava a partilhar connosco, mas como é que este título a nós, mulheres, nos pode inspirar, e até mesmo a homens, mas pronto, estamos a falar no feminino, como é que nos pode inspirar este título, Sacerdotisas para a Paz? Bom, antes de responder esa pregunta, eu tamén gostaba de agradecer porque este libro foi escrito por mulleres, mas non só. A un artigo que do noso director nacional e os nosos compañeiros, colegas masculinos, algúns tamén axudaron a parte de edición e das imagens que foron eles que estiveron a traballar niso. Entón, non quería tamén deixar pasar esa oportunidade para agradecer a eles tamén a súa colaboración. O título. Ben, elas prácticamente todos os grupos femininos que nos escollimos facían servizos religiosos mistéricos ou místicos, podemos chamar así. Todas elas tiñan unha función moito específica dentro da sociedade. Eu posso falar máis das vestais de Roma, mas, por exemplo, as damas das aguas aztecas eran moito parecidas tamén nas súas funcións ás vestais, unha coisa bastante curiosa. Entón, todas elas eran, pois eso, como sacerdotisas que cumprían funções dentro da sociedade que tiñan a ver con a mística. Non vou falar só no religioso, que tamén, mas sobre todo con a mística. E como contribuían elas para a paz? A verdade é que é unha pregunta que eu me facía tamén, porque nós tivemos na sexta-feira a presentación do libro aquí en Lisboa e lembrome que a Mónica Mukherjee, que ela fez a monografía sobre as volvas germánicas, ela comezou a dizer, eu non sei ben se elas eran sacerdotisas e tamén non sei se elas contribuían para a paz, porque por veces nos rituais que elas practicaban ao noso ollar da nosa época poderían incluir prácticas ou ritos que para nós até poderíamos dizer, pois iso moito para a paz non parece que sexa. Mas depois eu estive a refletir e pensei que todas estas mulleres ou todos estes grupos femeninos na súa época eran un símbolo de permanencia
e eran un símbolo de estabilidade, porque elas ocupaban un lugar na sociedade de prestixio e eran necesarias. Por exemplo, as vestais, eu o que posso falar máis porque foi a miña monografía. Elas eran un grupo de mulleres que se dedicaba a cuidar do símbolo máis importante e máis preciado para Roma, que era o seu fogo sagrado. O sea, o fogo sagrado de Roma non se podía apagar e elas estaban íntegramente dedicadas a iso. E curiosamente a sociedade á súa volta podía mudar. Podía haber revoluções, podía haber mudanzas de sistema de goberno, podía haber derrocamentos de césares ou de gobernantes, mas elas permanecían. E eran, por eso asocio esta paz como a un símbolo de estabilidade. E no fundo todas elas facían iso, todo podía ruir á súa volta, mas aquilo que elas cuidaban estaba en paz. O sea, a paz se manifestaba, eran como unha forma de asegurar a sociedade, nese sentido. Porque nós cando pensamos na paz, pensamos sempre na paz exterior, cando non há guerras, cando non há conflitos, mas é que o ser humano e o conflito, eu xa penso que vamos da man, ou seja, non há unha sociedade onde non existan os conflitos. Entón, cando falamos en paz, si callar temos que falar nunha paz máis abrangente, non simplemente a ausencia de conflitos. E temos que pensar tamén nunha paz interna, unha paz interior que permita, depois, pela súa vez, que esa paz se exteriorice, chégate á sociedade e podamos falar de unha paz. Cando as persoas internamente estamos en paz con nos propios, eh, nótase na sociedade, non é? De alguma forma transmitimos iso ao resto de persoas. E eu penso que estas mulleres, como o seu deber e a súa vida estaba dedicada ao cumprimento dese deber, elas estaban en paz con elas propias e transmitían iso. Entón, estes sacerdotisas para a paz, eu penso que falan un bocado diso, né? Como a muller, a muller cando se dedica aos labores místicos, mistérico, máis do que mistéricos, que parece como máis máis fora do noso alcance, máis místicos, consigue transmitir unha tranquilidade, unha armonía, porque a paz non deixa de ser armonía. E podemos encontrar a paz mesmo dentro dun conflito, dunha guerra. Pode parecer un paradoxo, mas eu estou convencida de que non é así. Cando unha persoa está en paz con ela propia, mesmo que esteja no medio de un turbillán, eh, ela sente a paz dentro dela. Né? Entón, penso que elas contribuían moito a estabilidade das sociedades. Eran como o corazón místico das sociedades. Carmen, na questão de serem o coração místico da sociedade, e eu creio mesmo que talvez, não digo que em alguma das sociedades mencionadas o culto não fosse exclusivamente feminino, mas quase nunca seria exclusivamente feminino, ou seja, que os homens também Uhum. teriam uma Sim, sim, parte de sim, sim, colaboração cerimonial diferente, pronto, a sua sim. parte. Um, e a minha pergunta seria mais neste âmbito de qual é que é o papel ou de que modo é que o feminino é esse coração? Porque é que é símbolo de harmonia? Porque Uhum. tantas vezes ouvimos dizer que a mulher é mais instável emocionalmente, que aliás até posteriormente, se bem que temos as carmelitas que já é muito é as carmelitas, não é? Que já é muito próximo Sim, a de nós. Santa Teresa, sim. Exatamente, mas, depois de uma série destes cultos, houve a grande Idade Média em que, inclusive, as mulheres que tivessem algum tipo de conhecimento, de forças ocultas, vamos pôr nestes termos, eram queimadas nas fogueiras, não é? Porque Sim, eram sim, consideradas eran bruxas. queimadinhas, sim, coitadas. Coitadas. E a questão é, porque é que perdemos essa noção de perceber o feminino como o coração espiritual? Vamos pôr assim.
Olha, eu eso non poso responder porque eu tamén gostaba saber en que momento a muller pasou de ser unha fonte de vida, unha fonte de enerxía, un corazón que late e dá amor, e, e contribúe para a armonía da sociedade, a ser unha bruxa que non podía destacar, porque, como tú estás a dizer, pois era queimada ou era simplemente ignorada, que é unha forma tamén de maltrato. Hoxe en día, grazas, ao que sella, mas temos a fortuna de estar a viver unha época onde as mulleres temos moitas oportunidades. E a nosa luta xa non é a luta das nosas antepasadas no século, inicios do século XX, por exemplo, finais do século XIX e inicios do século XX, e até metade do século XX aínda en algúns países, onde a nosas hoxe en día a nosa sociedade occidental, atención, occidental, temos oportunidades de desenvolver as nosas capacidades. Entón, eu non posso dicer por que aconteceu, non sei, mas que aconteceu é verdade. E de eso temos moitas probas hoxe en día porque a xente que se dedica a resgatar a memoria destas mulleres é un bocado tamén o que nos fixemos neste libro, non é? Resgatar a memoria destes grupos de mulleres que tal vez o máis famoso posa ser as Vestai, o máis coñecido, mas algunhas estaban completamente esquecidas e nós penso que temos contribuído a resgatar a súa memoria a través deste libro. Mas há moitas persoas, há mulleres jornalistas que se dedican hoxe en día a investigar e a resgatar o nome destas mulleres, pintoras, escritoras, cientistas, porque chegaron poucos nomes até a nós. E obvio, a historia foi escrita por homes, está claro, e o que nos coñecimos pois foi unha historia contada por homes, onde as mulleres estamos silenciadas. Mas a muller ten en xeral, porque falamos sempre en xeral, ou sella, sempre há casos diferentes e benvindas sellan as diferenzas, non é? Mas en xeral a muller ten unha grande capacidade de amar, de empatizar, de ayudar os outros, por iso tamén é que ten unha grande capacidade de armonizar, sempre que a muller sella ela propia interiormente armonizada, porque é o que dixíamos antes, ao final nos transmitimos o que sentimos e como que nós estamos por dentro. Se o noso interior é un volcán de emoções negativas, é un turbillón de pensamentos sen orden, pois é o que vamos transmitir. Mas se temos unha paz interior, unha tranquilidade interior, temos un centro e unha estabilidade, de forma natural vamos transmitir iso aos outros. A filosofía dis que as mulleres somos máis de recoller, como si a matriz da muller é como unha especie de gruta, máis de viver para o interior, que eso non quer dizer que non posamos facer nada face ao exterior, mas é un bocado, dis a filosofía, as filosofías antigas, que é un bocado a nosa natureza. E o home é máis o masculino, é máis de expandirse para o exterior, de conquistar. Nós tamén conquistamos, o sea, só que as nosas conquistas poden ser até máis interiores. Estamos máis viradas para a educación, para o ensino, para a transmisión dos coñecimentos, para a transmisión das tradições, mas eso non quer dizer que a xente, ou que unha muller non posa ser guerreira, non posa ser cientista, non posa sair dos seus intramuros. Entón, en que momento aconteceu esa viraxe en que a muller foi separada da mística? Non sei, mas foi separada. E a verdade é que cando estudamos religións antigas, en moitas delas a muller estaba moito presente, mas a partir de un determinado momento foi asociada con o mal. E até a hoxe arrastramos un bocado esa idea, unha idea que é castrante, o sea, que corta a nosa natureza, porque a muller ten cuando, insisto, desde que ela estella armonizada e no seu centro, ten unha grande capacidade de intuición, o sea, pode intuir as coisas que non deixa de ser un bocado mística, non é? O que falabas de que non había simplemente grupos religiosos ou místicos femeninos, obviamente non, tamén existían masculinos, mas convivían, cada un tiña a súa función.
na antiga Roma existían ritos que eran realizados por sacerdotes y otros que eran realizados por sacerdotisas. Y no había problema ningún. O sea, cada un ocupaba su lugar. Que no fundo é un bocado que queremos hoxe en día, o que deberíamos pretender, non é? Cada un ocupar o seu lugar segundo a súa natureza. Non temos por que pisar uns aos outros, non temos por que facer coisas que non nos corresponden, porque non é a nosa natureza ou porque non é o noso deber, mas podemos conviver. E sería, eu penso que o ideal, e eso sí que sería contribuir para a paz de unha forma moito efectiva, se o masculino e o femenino como potencias da natureza pudesen conviver en armonía, cada un a dar o mellor de sí, né? A facer, como dicía Platón, que cada un faça o que saiba facer mellor. Entón, pois, eso sería moito bo. Mas por que nos queimaban? Pois non sei. Eu penso que por ignorancia. Quero pensar que por ignorancia. Ou porque eu penso que cando ollamos para atrás temos que ollar para a historia non con os nosos ollos, mas con os ollos daquela época. Entón, a historia é o que é, non podemos mudar a historia. O que podemos é aprender dela, para non repetir os erros que temos cometido antes. Mas pronto, coitadas todas aquelas que foron queimadas simplemente por gozar da natureza ou por que depois é curioso. É curioso, moitas mulleres foron queimadas por bruxas, entre aspas, por querer curar a xente con plantas e toda a farmacopea nosa hoxe en día como en que está baseada. A maioría en plantas, né? Entón, mas pronto, é así. É así como aconteceu. É realmente incrível, não é? Para já a recuperação da história, porque, como a Carmen estava a dizer, quer a gente gosta ou não, a história foi escrita por homens, não é? E mesmo quando foi escrita por mulheres, havia um nome que aparecia que não era feminino, era masculino, não é? E são raros os casos, ou são poucos os casos em que isso também aconteceu ao longo da história, e obviamente já estamos a falar século XIX, século XX, mais por aí do que antes, não é? Para já dizer, Carmen, que o seu tema, realmente os temas que ambas escreveram, tanto a Sara como a Carmen, são praticamente os únicos que eu conhecia, também a verdade é essa, e no caso das vegetais é muito interessante porque eu, a primeira vez que contactei assim com vegetais, eu devia ter 15 anos, portanto, há 20 anos, e foi num romance. E foi muito interessante, porque havia uma comparação quase, era quase como se fosse uma reencarnação de alguém que tinha sido, que tinha pertencido às vegetais e que contava um bocadinho da história e das suas funções e as regras que tinham, os códigos e como é que eram escolhidas, pronto, tudo isso. E depois, ao fim de ler, deu vontade de procurar e não encontrei. É muito engraçado, mesmo naquela altura eu tentei encontrar informação e foi muito difícil. E sempre fiquei com essa curiosidade, pronto, latente. E então, se calhar, eu começava aqui já por perguntar, neste momento é mesmo uma curiosidade pessoal, tenho que mesmo ser honesta, que funções é que nós podemos dizer que as vegetais tinham? Sara, depois se quiseres falar também das celtas, também estás à vontade também para falar um bocadinho, aproveitar que estão ambas aqui e que ambas contribuíram para este livro. Quais são as funções destas mulheres, não é? Que umas vezes mais publicamente, outras vezes mais no mundo privado, contribuíram tanto para as suas civilizações? Pois as vegetais eran 6. Eran 6 as que se ocupaban de cuidar do fogo sagrado. E a súa función principal era esa. Ese era o seu principal deber. Depois tiñan outros, facían outras coisas, mas o principal era ese. Entón eran 6, elas eran escollidas cando eran pequenas, entre os 8, 12 anos, máis ou menos, eran escollidas de entre familias patricias, familias nobres,
e pasaban 30 anos ao servizo da deusa. O sea, a deusa Vesta. De aí o nome de Vestais ven de fillas sacerdotisas da deusa Vesta. Entón, os 10 primeiros anos era de aprendizaxe, os 10 seguintes eran o servizo activo, cando elas cuidaban do fogo, e os 10 últimos eran dedicados ao ensino, a transmisión do coñecemento e ensinar as pequeninas, ¿no? Que chegaban novas. Entón, eu acredito, a verdade que sería moito interesante poder ter unha máquina do tempo e entrar nunha casa das Vestais, a ver como é que elas vivían lá, mas o máis parecido que nos podemos imaginar é un convento de freiras. De facto, a un autor español, que agora non me lembro do nome, que dicía que no século XIII, acho que foi, se inspiraron nas normas e nas regras das Vestais para criar unha orden religiosa en España. Só que non me lembro cual é o autor e a orden religiosa. Por tanto, penso que ese é o exemplo máis próximo que nos podemos imaginar do que sería unha casa das Vestais. Mas elas, como estaba a dizer, o máis importante era cuidar do fogo sagrado, mas depois tiñan outras funções, outros ritos que elas tamén facían. Por exemplo, elas tiñan que preparar un elemento que se utilizaba en outras cerimonias, acho, se non me lembro mal, que chamase mola salsa, unha coisa así, que debe ser unha especie de mistura de incenso con outras coisas que era utilizado nas cerimonias, non só delas como tamén dos sacerdotes. Elas se encarregaban tamén de tracer agua para o templo, se encarregaban de limpar e manter as instalações non só da Casa das Vestais, como tamén do templo. Imagino que farían escalas, ou non sei como farían, mas o lógico é pensar que farían escalas e se unha estaba a cargo do fogo, pois outras limpaban. Elas se encarregaban tamén das orações e moitas veces o propio Estado encomendaba días de orações para determinadas situações. Como hoxe en día facemos as novenas, non é? Na Igreja Católica se facen novenas e agora já non se ve tanto, mas cando, non sei, há 50 anos atrás ou 60 anos atrás, cando non chovía, era normal facer unha novena para pedir para chover, non é? Pois elas facían iso, eran encarregues da oración, que para além de que elas tivesen as súas orações, mas por veces o propio Estado encomendaba a elas esa oración. E depois tiñan moitos privilegios, porque, como estaba a dizer no inicio, elas eran figuras de prestigio na sociedade, o sea, elas tiñan privilegios que moitas mulleres non tiñan, tamén tiñan un grande sacrificio, elas non podían casar, non podían ter fillos, non podían ter familia propia e non podían perder a castidade. O sea, a idea de pureza para elas era non só era moito importante, era esencial. O castigo de unha vestal se o fogo apagaba, a vestal sufriría un castigo, mas o castigo non era tan grande como se perdía a castidade e era apañada, claro, porque se era apañada, mas se era apañada podía até a morrer. O castigo podía ser a morte. O sea, que tiñan moitos privilegios, mas por outro lado tamén tiñan que facer un grande sacrificio, né? Porque non se podían apaixonar, non podían ter familia, non podían ter casa propia durante os 30 anos do servizo. Claro, cando pasaban os 30 anos, eu acredito que elas já ficarían na casa das Vestais, porque mas podían ser depositarias de herenzas, elas podían receber herenzas, o sea, as persoas podían deixar os seus bens, as súas quintas, as Vestais, tiñan poder para condonar a pena de un reo si é condenado a morte. No libro este que eu li contaba unha anécdota, unha historia, anécdota en español, peço disculpas, unha historia que dicía que unha vez as Vestais, unha vestal ía por Roma, elas ían no seu propio non é coche, como palanquín, acho que é,
ninguén se podía aproximar das vestais, elas levaban, estaba todo coberto con tecidos, ninguén podía abrir o tecido onde elas estaban, e se ela se cruzaba con un criminoso que ia ser julgado ou que ia ser morto porque tiña sido condenado, ela podía perdoar a pena e podía, se era condenado a morte, ela podía dizer para ele non morrer. O sea, era un privilexio que tiñan as vestais. Tiñan bastantes privilegios. Mas o principal deber delas era cuidar do fogo, que é un traballo sacrificado, porque temos que pensar que un fogo arde, mas arde porque é alimentado. Entón, cando deixa de ser alimentado, o fogo se apaga. Entón, há que estar 24 horas todos os días do ano a alimentar o fogo. E o fogo, cando arde, tamén deixa residuos, a que limpar eses residuos. O sea, é como, eu vexo iso como turnos de servizo, onde, pois eu digo que elas debían ter unha especie de escala, porque ninguén pode estar sen dormir tanto tempo, né? Entón, cando elas estaban na función de cuidar do fogo, non podían facer prácticamente máis nada. Imaginen que imaginen unha persoa con unha lareira, por exemplo. Tú pones un pau, un tronquito, unha maderiña, mas aquilo se consome. Tens que por outro, tens que por outro, tens que por outro. O sea, eu non sei como elas mantiñan o fogo, mas imagino que pues, terían un sistema, non é? E bon, depois tiñan tamén outras cerimonias, tiñan unha ceremonia anual que se facía en xuño. Curiosamente, na presentación do libro nesa sexta-feira, a Severina González, que ela fez a monografía sobre as damas da auga aztecas, ela contaba que elas tamén tiñan un fogo e que facían a renovación dese fogo en xuño, e as vestais tamén. É bastante curioso. Entón, no mes de xuño, que na Roma antiga era o mes dedicado á Vesta, a deusa Vesta, elas facían a renovación do fogo, onde apagaban o fogo e con o propio fogo acendían un fogo novo, renovado. É como un ritual de purificación e renovación ao mesmo tempo, né? Mas tamén, claro, é un momento delicado, porque é como unha pasaxe, né? Entón, esa era a súa ceremonia anual. E depois tiñan outras cerimonias, que agora non me lembro moito ben dos nomes, mas eran outras cerimonias já non relacionadas con o fogo sagrado. E, bon, así un bocado, a grosso modo, estas E son un bocado as funções que tiñan elas. enquanto a Carmen falava, ocorreu-me aqui que hum, porquê que seria essa renovação em junho? Teria a ver com o verão? Se bem que... Pode ser, mas as eu non damas sei, da água eram de onde? aztecas, México, Guatemala. Ok. Pá, pois, mas Estava a poderá tentar fazer algum perceber. sentido, Pode. porque é o pico, é o pico, não é? Quando a força do sol acaba por estar com mais Sim, energia, Intensidade. não é? Exato. pode Intensidade. ser que seja porque está perto do solsticio, mas sí, porque eu non sei en que día elas facían. Sei que en xuño, teño lido por algúns sitios que podía ser próximo ao 13, 14 de xuño, mas non teño certeza. Sim. Mas sí, pode ser porque sea perto do solsticio. E é interessante porque enquanto falava também me ocorreu outra coisa que tem a ver com a possibilidade que temos, não que isto não tenha acontecido verdadeiramente, ou na realidade concreta, mas há uma possibilidade de trazer estes ensinamentos para dentro, porque a Carmen disse algo como o fogo tem que ser alimentado, porque se não for alimentado apaga, e tem que ser todos os dias do ano, e então pensando no fogo como um símbolo de luz, de sabedoria, de conhecimento, de calor, de amor até, esse, isso dentro do ser humano
tem que ser alimentado todos os dias. Será que Uhum. existia, isto agora sou eu aqui a viajar um pouco na maionese, será que existia alguma ligação ao símbolo apenas pelo símbolo? Não, ou seja, não necessariamente que este fogo tem que se manter fisicamente, porque senão é um mau presságio para Roma, que era o caso, não é? Eles, Sim, sim. se o fogo apagasse, eles achavam que era um mau presságio para o Império Romano. Mas será que isso também iniciou com algo simbólico para dentro de nós mesmos? Eu eso non sei responder, mas é un bocado a idea que falamos no inicio. O fogo é un símbolo, obviamente, o fogo físico é un símbolo de outro fogo. E sí, o fogo é como un corazón que dá todo iso que tú estabas a dizer, dá calor, dá luz, é un símbolo de generosidade tamén, de sacrificio, porque para que exista o fogo a madeira se ten que sacrificar, ten que ser queimada e nessa combustão dar luz. É um símbolo também. Então, sim, pode ser um símbolo de como a sociedade romana está. O fogo interior também tem que ser alimentado todos os dias. E para que dê luz, e para que dê calor, e para que uma pessoa dê luz e calor, esse fogo tem que estar vivo, e tem que ser puro, porque senão não dá luz e não dá calor. As cinzas não dão luz. Por baixo das cinzas, muitas vezes há fogo. Não sei se alguma vez experimentaram, eu tenho experimentado, queimar os dedinhos nas cinzas, a querer pegar as cinzas e resulta que por baixo havia fogo, mas esse fogo não dá calor e não dá luz. Tens que aproximar-te muito para sentir, bom, tens que meter a mão para sentir. Então, um fogo para dar luz e para dar calor e, portanto, para dar vida ou para criar as condições para que exista a vida, tem que estar bem alimentado. Alimentado de ideias nobres, pensamentos nobres, altitude, uma rectidão interior. E eu acredito que, insisto, o fogo sagrado para eles era um símbolo, era como um termômetro de como estava a sociedade. Né? Se o fogo se apaga é porque a sociedade está muito decrépita, está a decair, ou está muito decaída. Então, penso que essa similitude pode ser essa. As pessoas temos a necesidade de manter aceso o noso fogo. E, afinal, isso depende de nós. O sea, nós podemos ter moitas inspirações, muitos exemplos externos, mas ninguém vai alimentar o fogo por ti. O sea, o fogo, manter o teu fogo aceso é uma responsabilidade tua. E tem que ser diariamente. E se não diariamente, cada pouco tempo, porque senão o fogo se apaga. Isto é un ensinamento de filosofía, non é unha coisa que eu esteja a inventar. Todas as filosofías nos falan disto, non é? De que é necesario alimentar o noso fogo interior. A pregunta agora é, como é que a gente alimenta o fogo interior? Ian preguntar. Bom, Boa, pois Carmen, tamén, boa! pois tamén a filosofía dá a resposta con boas leituras, boa música, bons pensamentos, boas ações, eh, eh, rectidão interior, boas intenções tamén, ou seja, tudo o que esteja dentro do que nós consideramos moral, de unha moralidade, de unha ética, porque todo o resto contribúe a fortalecer a personalidade, mas o que temos que fortalecer o ser humano é a nosa alma, é o noso ese fogo interior é o poder da nosa alma. E no fondo ese fogo interior é o noso poder, é o poder de cada un de nós. E vai brillar tanto como nós sejamos capaces de mantelo purificado, vivo, alegre, ben alimentado. Que son boas leituras, que son boa música? Bom, pues, para mí, coisas que eleven a túa alma. Coisas que te façan pensar en coisas boas, motivações boas, para ti, para os outros, que non sean egoístas, mas aí cada un terá as súas.
Eu non sou moito partidaria de dizer o que hai que ler, o que hai que ouvir, nem nada disso. Hai cada un que procure o que máis se adecue a ele. É engraçado o que estava a dizer, Carmen, porque portanto, o exemplo que eu vou dizer não é o melhor, mas foi mesmo a imagem que me veio à cabeça. Nós em 2017 tivemos os incêndios aqui em Coimbra, Viseu, pronto, e eu lembro-me que, ia dizer 15 anos, 15 dias depois, eu fui com os meus pais a um terreno, e as árvores estavam todas queimadas, mas dentro da terra ainda ardia, estava incandescente ainda. E isso estava, pronto, uma coisa horrorosa, obviamente, mas estava-me a fazer lembrar, esse fogo interior que a Carmen estava a falar, estava-me de alguma forma, a vir essa imagem à cabeça, não é? É como que aquele fogo que está ali latente, escondido, que a gente só espreitando é que consegue ver que ele está lá e que vai sendo alimentado, a gente nem sabe muito bem pelo quê, e que depois há de dar uma nova forma a seguir. E isso faz de alguma forma voltar àquilo que a Carmen estava a dizer ao início. A natureza feminina, e hoje não é assim visto dessa forma, não é? Hoje em dia a mulher dá muito nas vistas, seja por que motivo for, seja pelos bons, seja pelos menos bons, a mulher ocupa um espaço, um lugar tal que realmente ocupa um lugar de destaque, e a verdade é que se destaca-se mesmo, não é? E nós vemos que, no dia eu estava a ter essa conversa, que temos hoje cotas, por exemplo, políticas, não é? Para as mulheres entrarem na política, mas qualquer dia temos que ter cotas para os homens entrarem na universidade, Sim. não é? Então, a mim faz-me sempre pensar que da mulher está a ser muito exigido nos dias de hoje, porque não só exigem que elas continuem a ser as cuidadoras, as educadoras, as potenciadoras da família, as transmissoras de sabedoria, do conhecimento e dos valores familiares, mas que sejam também, ao fim e ao cabo, caçadoras, que tragam todo o sustento para casa. Este livro, que é um resgate da natureza feminina, em que é que nos pode ajudar a cada uma a perceber qual é que é o seu caminho, independentemente da natureza de cada uma, depois poder ser mais reservada ou ser uma vida mais pública. Mas como é que nós, através do exemplo destas mulheres, podemos perceber a nossa própria natureza? Bom, eu penso que quando encontramos o noso centro como mulleres e a nosa estabilidade, de forma natural vamos encontrando tamén a nosa posición no mundo. Ou seja, cada muller ten que facer unha viaxe, perdón, dentro dela propia e encontrar ese fogo que tú estabas a falar, identificarse con a súa propia alma e a partir dela propia procurar o que quer. Porque, como dicía antes, nós hoxe en día temos moitas oportunidades para facer iso. A miña mãe, a miña avó, e aínda máis para atrás, non tiveran esas oportunidades. Mesmo que elas sentiran ou sentisen ese fogo dentro delas, moitas veces non era permitido elas expresar esa súa natureza. E nós hoxe en día podemos. Nós podemos hoxe en día escoller traballar fora ou traballar dentro de casa se temos posibilidade económica. Podemos escoller ter fillos ou non ter fillos. Podemos escoller a profesión que queremos. Todo iso, todo é generalizar. E sempre falando, que eu nunca esquezo, nos países occidentais. Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia e non moito máis. Talvez Japón, China, porque no resto do mundo moitas mulleres aínda non poden facer eso, en América do Sur tamén, mas hai moitos países hoxe en día onde a muller non pode facer nada do que nos facemos. En algún non poden nen conducir. O sea, en outros ten que ter fillos sin ou sin, queira ou non queira. Eu
concordo con o que estás a dizer, a muller hoxe en día é moito exigida, mas tamén nós, as mulleres, temos feito moito para chegar a esta situación. Eu tento ver a situación actual da muller desde unha perspectiva filosófica e histórica. O sea, isto como un péndulo, non é? Na historia o péndulo existe. Nos viemos de unha realidade de moita opresión, onde a muller, como dicía antes, era silenciada, ignorada, maltratada moitas veces e prácticamente obrigada a ser simplemente dona de casa, mãe e ya está. E aí acababa toda a función dela na sociedade. E moitas mulleres se rebelan contra iso, porque é o que dicíamos antes, a muller pode ser o que quera ser. É que nós temos que pensar en termos de seres humanos, somos seres humanos, masculinos e femeninos, mas somos seres humanos. Entón, a muller comeza a lutar, comeza a adquirir direitos que non ten esos direitos por ser muller, ten esos direitos por ser humano. O sea, é o que temos que lutar. Hoxe en día, eu non quero que me des un traballo por ser muller. Eu quero ter un traballo pelas miñas propias capacidades. Non quero unha cuota de mulleres para entrar en nada. Eu quero unha cuota de oportunidades. O sea, ni cuota masculina ni femenina, oportunidades para todos. Mas tamén depois temos que ser conscientes das naturezas, porque as naturezas existen, queiramos ou non queiramos. Outro día vi un vídeo que era quase unha demostración disto que eu estou a dizer, que era unha corrida, non sei se era de 200 metros, unha corrida, era velocidade, mas non era 100 metros, acho que eran 200 ou 400 metros, non sei. Onde había homes e mulleres. As mellores mulleres a correr e os mellores homens a correr. Podes imaginar quen gañou. A muller corría moito máis. Pronto, a naturezas e naturezas, que eso non podemos obviar. E hoxe en día, precisamente, há moitos grupos femeninos deportistas que se están a queixar de homes que entran porque non há unha igualdade na natureza do propio corpo. Mas, bon, dito isto, eu comprendo que esteamos agora nun lado dun péndulo, o sea, onde o femenino está quasi que sofocado pelo feminismo, mas ese feminismo serviu para que nós tivésemos hoxe oportunidades. A que eu, pelo menos, vello iso así. Há coisas hoxe en día que eu non gosto, há coisas que hoxe en día me están a xeirar a opresión outra vez, mas non pelos homes, pelas propias mulleres. Porque hoxe en día agora non podemos escoller, mas agora unha muller que escolle ficar en casa e ser mãe e dona de casa é mal vista, é mal considerada e para mí eso é tan mau como o anterior. Mas comprendo que quasi que é necesario pasar por isto para encontrar un equilibrio. Moitas veces o equilibrio ven depois do desequilibrio. É como cando camiñamos. Cando nos camiñamos non somos conscientes porque é un acto mecánico que facemos sen pensar. Mas cando nos camiñamos entramos en desequilibrio constantemente porque temos un pé no xao e o outro está levantado para pôr o pé un bocadiño máis á frente. Se nós fixésemos eso a cámara lenta, moitos de nós caerían. Porque é que entramos en desequilibrio, mas ese desequilibrio é necesario para o movimento, para avanzar. Eu penso e teño esperanza e confianza en que o femenino e o masculino vai entrar en armonía en algún momento. O sea, vamos a concordar en que precisamos un do outro. Precisamos dos homes e os homes precisan das mulleres, porque no fundo somos como as engranaxes de unha roda. O sea, avanzamos juntos, porque encaixamos o que a mí me falta, o outro ten, o que outro ten de menos, eu teño. O sea, son como, é como o día e a noite. Ten que existir a noite para que exista o día e ten que existir o día para que exista a noite. Entón, eu teño esperanza en que vamos chegar a ese entendimento e vamos a integrar unha sociedade onde non existan cuotas de nada, simplemente oportunidades para que o máis capacitado ocupe esas cuotas. Mas há un perigo moito grande, eu acho que é un perigo moito grande, e é que hoxe en día vamos quase a camiño
de fazer com os homens o que eles fizeram conosco. E isso, eu acho que isso não é muito bom, porque afinal estamos a fazer o mesmo, né? Mas, por outro lado, benditas oportunidades para as mulleres. Oportunidade, estamos aquí 3 mulleres de poder falar libremente, de poder estudar, de poder traballar, de poder ficar en casa se queremos cuidar da nosa familia. Carmen, nós estamos mesmo na nossa hora de terminar. Muito obrigada. Não sei, pronto, se só uma frase muito simples que nos possa deixar então desta mensagem que o livro nos traz a todos, mulheres e homens dos dias de hoje, mas que vamos perdendo a capacidade de observar, de ler os sinais da sabedoria, não é, na história, porque ela, pronto, de alguma forma vai-se misturando. Uma frase que nos fique para levarmos connosco sobre este livro. Uma frase. Procurar o Sim. noso centro. Muito, Isso. muito obrigada, Carmen. Foi um Obrigada gosto a vocês. mais uma vez tê-la aqui. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês. Esperamos pela Carmen uma próxima vez, não é? Sara, despedimos-nos. Sim. Nós voltamos daqui a 15 dias. E pronto, fiquem connosco, sigam-nos. Alguma questão, por favor, contactem-nos. Muito obrigada por estarem connosco. Até daqui a 15 dias. Até já. Até já. Tchau.